Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre a história da Igreja hoje, como surgiram os tempos litúrgicos na Igreja Católica. Nós temos o nosso ano litúrgico, que sempre vai iniciar em novembro, no tempo do Advento, que são 4 semanas antes do Natal. E o ano litúrgico ele sempre vai terminar na solenidade de Cristo Rei. O fundamento do nosso ano litúrgico, assim como também da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo. E os tempos litúrgicos, eles não surgiram logo assim de imediato, não. Eles foram moldados ao longo dos séculos pela Igreja, para que nós pudéssemos viver bem o ano litúrgico, os tempos litúrgicos, para nós meditarmos os mistérios da vida de Cristo. Aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus passou. E o ano litúrgico, como eu disse, ele inicia no tempo do Advento, que são 4 semanas antes do Natal. E o tempo do Advento, ele surgiu justamente para isso, para que a gente se preparasse para o nascimento do Senhor. E o outro tempo que nós temos é o tempo do Natal, que ali nós vamos meditar o nascimento de Jesus, mas surgiu no século IV. E por isso também que surgiu o Advento, tanto a preparação como também o período em si. E o Natal, ele é um momento, um tempo muito importante também. É tanto que nós temos as oitavas de Natal, para nós vivermos 8 dias como se fosse um só, com a mesma alegria, com a mesma festividade. O outro tempo que nós temos, que é o mais longo, é o tempo comum. A primeira parte dele inicia no batismo do Senhor até o período do Carnaval. E o tempo comum, ele surgiu justamente, ele foi um dos últimos, porque ele surgiu para preencher os períodos entre os grandes ciclos, que são Natal e a Páscoa, que são os ciclos, são os mais importantes da nossa fé. Não que o tempo comum ele não seja importante. Todos os tempos do ano litúrgico eles são importantes porque nós temos de dar a Deus no ordinário da nossa vida, no nosso dia. Então, o tempo comum também ele é importante sim. O outro tempo que nós temos é a Quaresma, que são 40 dias que nós vamos passar em jejum, oração e penitência para a gente se preparar para a Páscoa do Senhor. E esse tempo, esse período da Quaresma, ele surgiu no século IV também. Consolidou-se justamente para isso, para a nossa preparação. E o outro tempo que nós temos é a Páscoa. E como eu disse, é esse período que é o ápice da nossa fé. A Páscoa ela é tão importante que nós temos o tríduo pascal e temos o tempo pascal, que são 50 dias que nós vamos meditar, nós vamos viver com intensidade a ressurreição de Jesus. 50 dias até chegar o Pentecostes. E o outro que nós temos é o tempo comum, que no caso é a segunda parte do tempo comum, que é a fase, como eu disse, é o período mais longo, que termina na solenidade de Cristo Rei. Então, nós temos de viver o ano litúrgico, assim como a igreja nos ensina, assim como a igreja, ela fez toda essa estrutura para nós, para que nós pudéssemos viver melhor os períodos, os tempos litúrgicos, o ano litúrgico. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.